Oi, gente! Estamos aqui de novo. Hoje com o conteúdo sobre a reforma tributária vai ser prestação de serviços. Então, a prestação de serviço é ela pertence, né, aos fatos geradores da IBS e CBS, né, a prestação de serviço. Então, eu anotei aqui alguns pontos para a gente comentar hoje, que a gente precisa observar. Então, prestador de serviço, quem presta serviço, paga IBS e ICBS, certo? Os impostos são recolhidos no destino, certo? Mas antes de falar sobre destino, deixa eu falar uma coisa. O fato gerador do IBS e CBS é a prestação de serviço. E ele ocorre quando ocorre a prestação de serviço, né? Ou a entrega do bem de consumo, sendo que ele também, o fato gerador é quando ocorre o pagamento. Então, quando você tiver uma prestação de serviço que tiver um adiantamento, por exemplo, aquele adiantamento, né, aquele recebimento, ele é considerado como fato gerador do IBS e CBS, certo? E vai ser devido IBS e CBS sobre o adiantamento, certo? Depois que houver o pagamento integral, então vai haver um encontro de contas para saber se gerou crédito ou se ainda tem alguma coisa a pagar, certo? Então, existe a previsão legal na Lei Complementar 214 de pagar o IBS e CBS sobre adiantamentos. Cada parcela adiantado vai ocorrer o fato gerador do IBS e do CBS, certo? Sobre a questão do destino, então a gente sabe que a emenda constitucional 132, ela alterou o artigo 156A da Constituição para modificar justamente essa questão de recolher para o destino ou aonde ocorre o consumo, de fato. Então, hoje, quando a gente apura o ISS ou o ICMS, ele é devido para o município, né, no caso de ISS, ou para o estado onde está estabelecido o emitente do documento fiscal, né, ou o prestador de serviço. Então, nesse caso, houve essa mudança e agora não é mais no estabelecimento, mas para o destinatário, né, onde ocorre o consumo. Então, essa foi a mudança da emenda constitucional 132, que foi muito importante porque muda totalmente a filosofia do recolhimento do tributo, né, para onde ele vai. Então, agora não é na origem e é no consumo, que é justamente aquela questão de incentivo fiscal, de guerra fiscal, e a intenção foi justamente acabar com isso. Só que, no caso de prestação de serviços, há algumas exceções. Então, por exemplo, existe uma previsão de que se o serviço for prestado fisicamente a uma pessoa física, de forma presencial, o imposto, né, o IBS, ele vai ser devido para o município onde ocorreu a prestação de serviço. Ou seja, esse caso vai ser uma exceção à regra. Por quê? Por exemplo, se eu for para um dentista, então eu vou para um dentista, eu moro em Recife e eu vou para um dentista no outro município, em Jaboatão, porque esse tratamento que eu estou fazendo só tem lá, ou eu gosto do profissional de lá, enfim. Então, eu vou fisicamente para Jaboatão. Então, de fato, a prestação de serviço ela está ocorrendo lá, então vai ser devido lá, certo? Então, a exceção que existe a esta regra de ser o imposto devido para o local onde o destinatário está estabelecido, ele é colocado quando é prestado fisicamente para uma pessoa física, né? Essa pessoa física está consumindo. Então, serviço prestado, não confunda com bens. Então, hoje o assunto é prestação de serviços, certo? Esse é um ponto. Outra coisa, direito a crédito. Então, hoje o ISS ele é recolhido de forma acumulativa, mas como vocês
sabem, o IBS ele vai ser um imposto único, então ele serve tanto para prestação de serviço como a venda de bens, né? E aí, por conta disso, ele diz o seguinte, que o IBS ele vai dar direito a crédito. Por quê? Porque ele vai ser apurado na forma não cumulativa. Então, como ele vai ser um regime não cumulativo, tanto o prestador de serviço como quem comercializa bens, né, que vende mercadoria, vai ter direito a crédito. Hoje a gente tem esse regime não cumulativo para quem recolhe ICMS. Então, a gente já está acostumado para quem vende mercadorias. Para o ISS, não. Então, muita coisa o ISS ele é recolhido de forma cumulativa, ou seja, eu emito a nota fiscal, em cima do valor faturado eu recolho o ISS e ponto final. Então, se for 2, se for 3, se for 5, vai ser sobrefaturamento e não tem direito a crédito nenhum. Já o IBS, né, que pertence à reforma tributária, ele vai dar direito a crédito, seja prestadores de serviço ou quem comercializa bens, né, mercadorias. Então, ele vai ser não cumulativo. Ok. Porém, o que dá direito a crédito é se você pagar. Então, se você comprar e não pagar, não se credita. Por quê? Porque o imposto ele só vai gerar um crédito no momento do pagamento, certo? Então, se eu comprar e não pagar, não fez nada, não vai ter crédito nenhum, certo? Esse crédito vai ser gerado automaticamente e só quando for reconhecido o pagamento. Outra coisa também, existe a previsão de redução de alíquota de 30% e de 60%. Então, está elencado, né, na lei complementar quais são os serviços que dão direito à redução de 30% e dos que dão direito a 60%. Então, eu coloquei como exemplo os de 30%, advogados e contadores. Eles estão. Então, os serviços que são prestados de natureza científica e que tenham registro profissional, né, que tem que ter uma habilitação profissional, aí ele dá direito a 30%. Só que ele elenca quais são. Então, não é todo mundo que vai ter uma habilitação profissional que vai ter direito. Certo? Então, tem que prestar atenção lá na listinha do que é que está lá. Então, por exemplo, médico veterinário, ele está na redução de 30%. Médico humano não está lá. Por quê? Porque ele já está na outra lista, que é dos que tem redução de 60%. Porque lá ele está colocado serviços médicos, serviços de educação também, eles estão nessa questão de redução de 60%. Sobre esses de 30%, então tem que ser observado se for uma pessoa jurídica, se todos os sócios eles têm habilitação profissional. Então, por exemplo, se a empresa ela presta serviços de contabilidade, então todos os sócios eles devem ter a habilitação, né, para exercer para prestar o serviço de contabilidade, né? No caso é o CRC. Se for advogado, todo mundo tem que ter OAB, certo? E a empresa ela só pode prestar aquele serviço que está habilitado. Então, por exemplo, se é uma empresa de contabilidade, ela tem que prestar serviço de contabilidade. Ela não pode prestar serviços médicos. Ela não pode prestar serviço de engenharia, de arquitetura, não. Ela tem que ser naquela habilitação dos sócios, o objeto social tem que combinar com a habilitação do sócio. A empresa pode ser advogado de contabilidade? Pode. Então tem que estar no objeto social da empresa, que ela vai exercer serviços de advocacia e também de contabilidade. E aí os sócios podem ter a habilidade, né? Tanto ser habilitado no CRC como na OAB. Certo? Mas isso tem que estar bem escrito lá para poder ter direito a essa redução de 30%. Certo? Em relação aos de 60%, vai ser os serviços de educação e de saúde. Então, ele vai ter
essa redução na alíquota, certo? Porém, como o IBS ele é não cumulativo, o que é que vai acontecer? Eu posso, tudo que eu adquirir e estiver relacionado à atividade da empresa, né, que se for para a empresa, né, então eu vou poder me creditar. Eu vou me creditar com redução? Não. O crédito vai ser 100% o que você pagou. Então, pagou, se credita. Quando eu for na minha saída, aí eu vou reduzir a minha alíquota. Na minha nota fiscal de prestação de serviço, ela já vai sair com a redução, entendeu? Ela já sai com a alíquota reduzida, certo? E aí, no final, faz o encontro de contas, né? O que eu destaquei no documento de saída e as minhas aquisições também vão dar direito a crédito. Então, isso aí é um ponto positivo para os prestadores de serviços que recolhiam de maneira cumulativa, né? E agora vai ser não cumulativo. Só que a alíquota é bem maior. Então, existe alguns casos, né? A gente fez aqui uns estudos de casos que eu não vou colocar aqui para não ficar muito extenso, mas existe um aumento de mais de 40% em algumas situações. Então, os empresários devem estar atentos a essa nova realidade, porque tem que ver o que é que vai dar direito a crédito, o que não vai dar direito a crédito. Precisa levar em consideração que a alíquota agora do imposto vai ser outra alíquota, né? Mesmo com a redução, às vezes a gente precisa fazer umas contas. E é isso, pessoal. Vamos se preparar. A reforma tributária está aí. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha. Tchau, até a próxima.